Fala galera do Saba Mais, tudo bom? Eu sou o Alisson e você chegou no momento do nosso estudo da Bíblia. Pergunta pra vocês, quem de vocês não tem um fone de ouvido? Se você não tem, me desculpa, mas tá um pouquinho complicado. Alto-falante tá não é muito bom não. Pra que serve o fone de ouvido, pessoal? Me responde aí. Óbvio que é pra escutar música, pra assistir seriado e tal. E agora uma pergunta pra vocês. Quando você tá usando o fone de ouvido, pode ser aqueles um pouco maiores que o pessoal gosta de usar na academia e tal, né? Tem como eu ouvir algo nesse daqui e passar um som diferente nesse daqui? Tem como? Não tem como. Quando você utiliza o fone de ouvido, unicamente vai passar a mesma mensagem pelos dois. E é o seguinte, eu e você, para Deus, nós somos premium, certo? Mas não precisa pagar, igual essas plataformas aí precisam. Mas como assim eu e você nós somos premium? Porque igual na propaganda aí que fala aí do Spotify, etc., até embaixo lá da água no submarino a gente consegue ouvir offline as músicas, pausar, trocar, baixar, todas essas coisas. Mas a questão é, eu e você todo o tempo estamos ouvindo coisas. Mas agora não são músicas, não são seriados, não são sons, mas são vozes. E existem duas vozes que querem falar com a gente. Dois agentes, Deus e o inimigo. Mas e aí? Quem que você tem dado ouvidos? Como eu já falei, não tem como num fone de ouvido passar uma mensagem por esse e outra por esse daqui. Não tem como. E agora a gente vai descobrir três vozes que ficam tagarelando, conversas fiadas com a gente, mas nós não devemos dar ouvidos. E então a gente vai pegar essas três vozes e a gente vai trocar. Como que a gente pode fazer isso? E eu convido você para abrir a Bíblia em Isaías, o capítulo 55, o verso 3. E eu vou te mostrar que o que a gente ouve determina a nossa experiência, determina o nosso futuro. Deem ouvidos e venham a mim, me ouçam e eu farei a sua alma viver. Olha só o que Deus está dizendo pra gente. Que aquilo que nós escutamos, aquilo que nós ouvimos, vai determinar o rumo, o destino da minha e da sua vida. E Deus te faz esse convite. E assim como a Bíblia te faz esse convite, eu convido você para nós vermos essas três vozes que o inimigo quer ficar colocando na nossa mente, nos nossos ouvidos, mas que a Bíblia diz que nós podemos fazer diferente. A primeira voz é a voz da insegurança. E agora a gente vai para o segundo livro da Bíblia, Êxodo, o capítulo 4. Você conhece o famoso Moisés, poderoso Moisés, foi ensinado ali pela filha do faraó, sabia muitas coisas, mas ele dava muitas vezes ouvido a voz da insegurança. Êxodo capítulo 4, verso 10, 11 e 12. Diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes e nem depois que você falou comigo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E então respondeu o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei a tua boca e te ensinarei o que você vai falar. A primeira voz que o inimigo quer ficar colocando nos nossos ouvidos é que nós devemos ficar inseguros. Eu não sou bom o suficiente para o que Deus quer fazer comigo. Eu não sou bom em nada. Mentira, porque o inimigo quer tirar o valor que Deus colocou em você. Como que a gente então não dá ouvidos para a voz da insegurança? Sabe como? Tudo aquilo que eu e você não somos, Deus é. Nesse verso, todos os empecilhos que Moisés falou, Deus disse: fique tranquilo, você está indo em meu nome. Então tudo aquilo que você não é, eu sou por você. Então deixe de lado de ouvir a voz da insegurança, mas que você coloque em Deus a tua confiança. A segunda voz é a voz do medo. E eu convido você para ver em Josué, o capítulo 1, o verso 9. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O medo, muitas vezes, talvez, vem por algumas tempestades na nossa vida. Talvez depressão, talvez o fim de um relacionamento, ou talvez uma incerteza de algo que vai acontecer. E essas vozes, elas estão ligadas. Que quando nós temos insegurança, isso traz medo para a nossa vida. Mas Deus está dizendo o quê? Tenha coragem, seja forte, tenha certeza de que eu tô indo com você. Então a resposta para o medo é coragem, porque Deus, ele nos dá uma promessa, ele nos dá um plano e um propósito, assim como ele deu para Josué. Então, recapitulando, a voz que o inimigo quer ficar colocando na nossa mente da insegurança pode ser trocada pela confiança em Deus, porque ele vai à frente, como ele fez com Moisés. A segunda voz que às vezes fica fazendo um ruído, um barulho no nosso ser,
é a voz do medo, mas Deus diz que Ele vai por nós, que nós devemos ter coragem, porque nós temos um propósito. E a terceira voz que fica fazendo barulho é a voz da vergonha. E eu quero convidar você para ir no último livro da Bíblia agora, o livro de Apocalipse. É Apocalipse 12, o verso 10. Ouvi uma grande voz do céu dizendo: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Olha só que lindo! Essa terceira voz, a voz da vergonha, é tudo aquilo que o inimigo quer que nós lembremos. Tudo o que você já fez de ruim, os piores momentos da sua vida, é o que traz vergonha pra gente. E o inimigo é esse acusador. Mas duas coisas acontecem. Primeiro, quando nós não damos ouvidos a isso, Deus nos dá a salvação. E segundo, essa voz da vergonha que o inimigo quer que nós fiquemos lembrando, ele já venceu. Deus já venceu o acusador. Agora eu faço uma pergunta pra você. Será que você tem dado ouvidos à voz da insegurança, do medo ou até da vergonha? Fique sabendo de que Deus já trouxe a salvação pra gente. E o acusador que fica fazendo esses barulhos na nossa mente, ele já foi vencido. E a pergunta que eu faço pra você é: qual voz você vai ouvir? Eu convido você para ouvir a voz que vem desse livro aqui, a Palavra de Deus.